Olá, pessoal. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre o poder do autoconhecimento. É, es- eu- assim, é uma palavrinha que é tão vaga e já virou tão clichê, né? Muitas pessoas falam, já virou muito clichê. Mas, de fato, na minha visão, na minha opinião, o autoconhecimento, ele aproxima a gente de Deus. Então, tem muitas pessoas que passam a vida toda falando de Deus, 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 mas ela não consegue mudar a si mesma. E isso, na verdade, é um pouco contraditório. Por quê? Vou falar o seguinte aqui para vocês. Quando a gente busca o autoconhecimento, ele não é um egoísmo, pelo contrário, a gente começa a entender para que estamos aqui na Terra, o que, que viemos fazer aqui, o que, que a gente gosta, quais os nossos talentos, os nossos dons, o que, que a gente tolera, o que, que a gente não tolera. E a gente começa a entender, de fato, o que, que eu vim, a gente começa a se escutar. E quando a gente começa a se escutar, a gente se conecta muito mais forte com Deus, porque a gente começa a falar a língua de Deus. Por quê? Porque Deus que criou a gente. Deus que criou os nossos dons, os nossos talentos. Então, é Deus que sabe. E aí, quando as pessoas ignoram o autoconhecimento, repelem o autoconhecimento e falam: "Ah, seja feita a vontade de Deus". Eu entendo isso, concordo com isso também. Mas depende. Depende muito do nível de consciência que a pessoa está. Porque se a pessoa está num nível de consciência muito baixo, ela está fazendo coisas ali que, olha, as gerações são feitas, ó. Os pais fizeram, os avós, os bisavós, enfim. As gerações têm o mesmo perfil, sempre as mesmas coisas que acontecem na família. E a pessoa ela vai seguindo isso, e às vezes acontece uma coisa ruim na vida dela, e aí ela fala: ah, seja feita a vossa vontade. Eu aceito tudo o que Deus tem para mim. Tudo que acontece coopera para o nosso bem. Eu mesmo falo isso. Mas a gente tem que aprender a discernir o que é de Deus e o que é o que a gente está causando. Porque uma pessoa que não busca o autoconhecimento, ela tem a tendência de fazer o que o externo espera dela e não o que o interno espera dela, tá? Então ela segue muitas obrigações sociais, ela segue muito o que o outro está falando, ela tem muito aquela a síndrome da boazinha, do bonzinho, entende? Ela quer fazer o que todo mundo está fazendo. Só que nós somos seres individuais, somos seres únicos. O que eu vim fazer na Terra é diferente do que você veio fazer na Terra. Então nós não podemos ter comportamentos robóticos. Nossa sociedade sempre fazendo a mesma coisa, falando a mesma coisa, sabe? Então, eu vou dar um exemplo. Imagina que você tem uma mãe ou um pai que ele determina toda a sua vida. Desde pequeno sempre foi assim. Você vai fazer isso, você vai fazer aquilo. Você nunca teve autonomia, você nunca teve a sensação de que você podia escolher sua própria vida, suas próprias coisas, tomar as suas próprias decisões. Você nunca teve essa sensação. E você trouxe isso para a vida adulta, virou um padrão seu. Entende? Por quê? Porque tem a ver com o seu processo da sua infância, tem a ver com você e seu pai ou a sua mãe. Isso não tem ligação com Deus, com o que Deus quer de você. E muitas vezes, para você fazer a vontade de Deus na sua vida, você precisa quebrar todos esses padrões familiares, essa construção idealizada que você fez, porque o seu próprio ego foi respondendo, por exemplo, ao seu pai. Eu vou fazer, por quê? Porque eu quero ser aceita pelo meu pai, porque eu quero ser aceita pela sociedade. E nisso foi criando aquele senso de eu preciso agradar ao externo. E aí as suas ideias, os seus sonhos, entre aspas, é tudo baseado nessa vida que você viveu ali, no que você foi ensinado quando você era criança e que não necessariamente é o que você veio fazer. Então o seu ego está tomando toda a sua vida. E aí, imagina que vão se repetindo padrões. Você, no seu trabalho, começa a conhecer pessoas com perfil parecido com o do seu pai.
E aí, ele tá tomando, assim, a sua vida, você não tem espaço. Você não tem espaço para ser quem você é, para fazer o seu trabalho dignamente, da sua forma. Tá sempre alguém atravessando a sua vida. E aí você fala: "Ai, Deus que colocou essa pessoa na minha vida. Ai, se Deus quer, o que que eu posso fazer? Essa é a minha cruz". Ok. Só que às vezes é o contrário, Deus está colocando pessoas assim na sua vida que é para você falar: "Chega, chega, eu não aceito mais. Eu preciso saber o que eu gosto de fazer, o que eu quero fazer". E aí as pessoas acham que isso é egoísmo, quando não é egoísmo, na verdade, essas outras pessoas que estão sendo egoístas. Porque elas não estão dando espaço para você fazer o que você precisa fazer. Elas estão tomando a sua frente. Elas estão te desrespeitando. E aí você acredita, você normaliza o desrespeito alheio, sabe? E você acredita que esse é o certo a se fazer, porque foi Deus que colocou esse emprego na sua vida, foi Deus que colocou essa pessoa na sua vida. Ok, mas percebe que você precisa virar? O que que Deus está querendo que eu enxergue nessa situação? Porque eu não acredito que isso vem de Deus. Deus não quer que eu passe a vida inteira sendo feita de trouxa pelas pessoas. Então, qual a forma mais assertiva de lidar com isso? Não é xingando, não é gritando, não é vou jogar tudo pro ar. Não. É analisando. É o poder do autoconhecimento. Então, eu tenho essa tendência. Eu tenho essa tendência de me calar. Talvez eu precise aprender a me posicionar e não permitir que outras pessoas falem por mim. Eu tenho que curar isso, porque foi uma ferida lá da minha infância. Eu aceitei por muitos anos meu pai ou minha mãe tomando a frente da minha vida. E agora eu preciso aprender a ser o guia da minha própria vida. Porque aí quando você começa a ser o guia da sua própria vida, você começa a se alinhar com Deus. E Deus começa a revelar para você o que você veio fazer. Porque percebe, se você tem um sonho que não tem nada a ver, um sonho do seu ego, é um sonho do seu pai, é um sonho da sua mãe, é um sonho às gerações ali da sua família, pronto. E você carrega isso como se fosse seu, mas não é seu, é do seu ego. Vai ter espaço para Deus chegar em você e falar assim: minha filha, é o oposto. É outro caminho que você tem que ir, você nem vai entender. Não vai fazer sentido para você. Então, por isso que você tem que se limpar. Você tem que limpar de toda a nhaca. Toda a nhaca. É mais ou menos aquela história do vinho, né? E que Jesus fala. Não tem como colocar um vinho novo num odre velho, numa jarra velha ali com vinho velho. Não tem como misturar. Precisa limpar, um precisa sair para o novo entrar, sabe? Então, as pessoas confundem muito isso de eu vou seja feita a vontade de Deus com eu vou passar a vida inteira então aceitando isso, por quê? Porque é a vontade de Deus. Não, Deus vai fazer a parte dele se você fizer a sua parte. E o autoconhecimento ele serve exatamente para isso. O que eu preciso mudar em mim? Porque quando você muda internamente, a ação externa também muda junto com você. E Deus te ajuda nesse processo, tá? Quando você decide. Eu decido. Então você decidiu, por exemplo, com aquela pessoa que está te atrapalhando lá no trabalho. Eu decido definitivamente não aceitar mais a opinião dessa pessoa, porque às vezes, se você parar para pensar, é uma pessoa que não tem nada a ver. Não é seu chefe. Seu chefe tem que dar orientação para você. Tudo bem. Às vezes é uma outra pessoa que não tem vínculo com você, mas você permite isso. Tem que ter autorresponsabilidade de entender e colocar aquela pessoa no devido lugar dela. Porque eu tenho uma frase que eu carrego há anos, eu nem lembro há quanto tempo eu falo isso, mas eu tenho uma frase assim: as pessoas só fazem com você o que você permite. E é exatamente isso. Vai ver se essa pessoa que está ultrapassando o limite com você, ela está ultrapassando o limite com outras pessoas. Com aquela pessoa que é bem posicionada. Vê se ela ultrapassa o limite com aquela outra pessoa. Não ultrapassa. Mas por que ultrapassa com você? Porque você permite. E aí você coloca a sua omissão na mão de Deus. Porque é muito fácil você falar, ai, Deus que quer isso. É muito mais fácil você colocar na conta de Deus do que colocar na sua conta. E aí quando você toma uma decisão, olha, eu preciso me posicionar, essa pessoa está
passando dos limites. Eu não quero mais esse tipo de situação. Não precisa ser grosseira, rude, nem nada. Você se posiciona. Fulano, pode deixar, esse aqui é o meu trabalho. É a minha parte. Obrigada pelo seu apoio, mas eu não preciso. E muitas vezes quem tem essa tendência de querer agradar os outros, de ser boazinha, não consegue nem falar isso. Você vê, é uma frase tão simples. Ó, muito obrigada, mas isso aqui é da minha alçada. Pode deixar que eu cuido, é meu trabalho, tá bom? Se eu precisar da sua ajuda, eu te chamo. Uma coisa simples, uma coisa normal, uma fala normal. Você não vai ser agressiva, você não vai ser doida, nada disso. Mas quem tem essa crença, essa dor, é muito difícil até de falar esse tipo de coisa. Entende? Então, a partir do momento que você se posicionou e você não permitiu mais aquilo, Deus vai te mostrando e vai colocando novas pessoas na sua vida. Pessoas que vão contribuir com você nessa sua próxima fase, entendeu? Essa sua decisão. Essa sua decisão vai abrir novas portas para esse tipo, para uma nova vida. O fulano não vai mais te atrapalhar no trabalho. Vai sobrar até mais tempo para você fazer seu trabalho direito, de repente consegue uma promoção, consegue uma mudança ali diária, consegue empreender, se for da tua vontade, se você sente no seu coração, porque até para você, imagina que você tem ali como missão empreender. O empreendedor, ele precisa tomar decisões, não vai ter ninguém ajudando ele, é ele por ele. Então, se você não consegue fazer as coisas sozinha, sempre tem alguém ali tendo que te falar, tendo que te amparar, como que você vai ser um bom empreendedor, uma boa empreendedora? Como que você vai seguir o seu caminho? Entende? Então, é olhando primeiro as suas dores, as suas questões, que você vai trabalhar e vai chegar no ponto. Agora, se seu pai falou, é muito bom a carreira de executiva, você tá escutando muito mais o seu pai da terra do que seu pai do céu. E aí você vai passar a vida inteira ser, é a vontade de Deus, eu faço a vontade de Deus, eu faço a vontade de Deus. E não é a vontade de Deus. E você morre e não fez a vontade de Deus. Mas você falou de Deus a vida inteira. Mas você não agiu conforme Deus queria na sua vida. Ele tinha planos para você, enormes, super diferente do que você faz hoje. Mas você não teve a coragem de bancar. Porque o autoconhecimento, ele é para isso. Ele não é para você ser não me toque. É para você entender do que você gosta e quais são as suas questões. Qual dificuldade que você tem. Entende? Então, eu dei esse exemplo para vocês de posicionamento. O meu, na verdade, era o contrário. Eu sempre fui, a língua de chicote. Desde pequena. Falou, tomou. Falou, tomou. Falou, tomou. Eu não levava desaforo para casa, não. Na escola, eu vivia brigando na escola. E aí, a partir do momento que eu olhei, eu falei, que eu busquei o autoconhecimento, eu falei, eu não posso ser assim. Eu vivia com dor de estômago, sabe? Vivia no médico com gastrite, porque era o nervoso, era o meu corpo. Eu estava desgastando o meu corpo. Então, eu podia muito bem falar. As outras pessoas estão fazendo isso comigo, a pessoa vem e fica aqui ultrapassando o meu limite, aí eu tenho que me posicionar mesmo, eu tenho que fazer mesmo, e Deus colocou essa pessoa aqui na minha vida por causa disso e blá blá blá. Eu podia, mas eu falei não. Eu olhei para dentro. Eu falei, que sempre comigo tem. Sempre acontece um barraco, eu atraio problema. E aí eu fico com o meu estômago, eu fico ruim, eu fico prejudicada. Eu não ganho nada com isso. Eu tenho que parar com isso. Porque eu olhei, eu falei, isso não faz sentido. Deus não quer isso pra minha vida. Mas eu tô fazendo isso. Eu tô atraindo esse tipo de coisa. Eu não quero isso pra minha vida. Eu preciso parar. E, gente, nos primeiros anos é terrível. É terrível. Então, no meu caso, eu escutei muito desaforo. Deus colocou várias situações na minha vida para eu aguentar desaforo calado. Então, foram desaforos que eu nunca aguentei durante, sei lá, muitos anos. A vida inteira eu não aguentava desaforo. Mas eu percebia que era Deus me treinando. Era Deus me colocando onde eu precisava estar. Eu não posso trabalhar para Deus sendo maluca, saindo brigando. Porque uma pessoa que ela tem esse descontrole, ela perde muito fácil o foco. O foco da sua missão, o foco do seu trabalho, o foco das suas coisas. Porque ela fica nervosa com o externo, o outro falou qualquer coisinha, você sai do eixo.
Então, eu tive que passar por esse processo de, cara, eu tô errada. Eu não posso mais fazer isso. Eu tenho que me equilibrar. E aí eu fui prometendo para mim mesma, com a ajuda de Deus. Nessas situações, eu ficava quieta. Depois de um tempo, né, desse período de provação, vamos dizer assim, as próprias pessoas que me feriam, que gostava de me atiçar, foram embora. Foram embora, Deus tirou. Por quê? Porque Deus entendeu, ela aprendeu a lição. Então, eu dei para ela essas situações para ela aprender. Ela entendeu, ela aprendeu, ela passou na prova, vamos dizer assim. Agora essas pessoas não vão se aproximar mais dela. Eu não quero, eu não permito. Pronto, uma nova fase. Vamos trabalhar em uma nova versão agora. Qual é a próxima coisa para trabalhar? E a gente vai ter sempre desafios até a gente morrer, porque não somos perfeitos e não ficaremos perfeitos. Então, esse processo evolutivo, ele é longo. Então, o autoconhecimento, para mim, ele tá no mesmo bolo ali com Deus. Porque é você entender e conhecer a sua própria natureza. O que Deus quer de você. O que está desequilibrado. Percebe? Então, Deus não quer uma pessoa desequilibrada. E aí, hoje, ele percebe o que ele me coloca nesse caminho de falar de assuntos que não são tão comuns. Falar de assuntos, por exemplo, eu não sei se você sabe, mas eu tenho outro canal, um canal de educação. Lá eu falo de homeschool, então que é educação domiciliar, educação no lar, que é super rejeitado aqui no nosso país, é super massacrado. Aqui, espiritualidade, sem a religião, né, sem impor aqueles dogmas da religião, também é um assunto delicado de se falar. Então você precisa ter o quê? Coragem. No meu caso, na minha missão, eu preciso ter coragem para falar, me posicionar e falar, ó, é isso que eu acredito, é isso que Deus me mostrou. É esse caminho. Eu consegui, você consegue também. Então percebe? De uma pessoa que era bem posicionada para brigar com todo mundo, agora eu sou bem posicionada para trazer reflexões e mudanças de vida na vida de vocês. Porque eu testei em mim, falei, não, deu certo, é esse caminho, Deus confirmou. Deus foi abrindo mais as possibilidades para mim a partir do meu autoconhecimento, a partir da minha mudança interior. Deus se aproximou de mim. Primeiro eu decidi. Então, até esse ponto do poder do autoconhecimento, quando eu cheguei e falei do autoconhecimento, eu falava de Deus, mas eu não conhecia Deus. Eu ia para a igreja, eu falava e tinha alguma dificuldade, eu fazia oração, mas eu não conhecia Deus. Deus era só falado na minha boca, mas eu não vivia com Deus presente na minha vida. E isso só mudou quando eu mudei. Quando eu entendi que eu precisava mudar. Que Deus não ia me aceitar de qualquer forma. Qualquer forma ali eu vou. Eu, síndrome de Gabriela, né? Nasci assim, cresci assim, vou morrer assim. E vou colocar na conta de Deus ainda. Não mudo e vou colocar a culpa de Deus. Eu tenho essa vida porque Deus quer. Eu tenho essa vida, Deus colocou, tá na mão de Deus. Gente, tá nas mãos de Deus, mas também tem a nossa parcela. A gente tem responsabilidade, sim, pela nossa vida. Deus não vai descer aqui e fazer a gente se posicionar. Não vai obrigar a gente a nada. Nós também temos o nosso livre-arbítrio. Nós também temos o nosso papel. Então, é muito importante o autoconhecimento. Não é egoísmo. Não é aquela, mas a pessoa deixou de falar com tal, é errado. Isso é pecado. Que não sei o quê. Então, aí você fica num relacionamento extremamente tóxico, a pessoa lascando a sua cabeça, sendo feliz, colocando um inferno na sua vida, e aí você acha que é, e as pessoas acham que é isso que Deus quer. É isso que Deus quer. Gente, tem diferença, tem muita diferença. Então, hoje, por exemplo, eu posso ser esculachada, acontecer alguma coisa ali em relação à minha missão. E é para eu ficar quieta. Eu fico porque eu sei, eu falei, isso aqui é da vontade de Deus. Isso aqui é o que Deus quer na minha vida. Então, por essa missão, por essa vontade de Deus,
eu faço o que for preciso, eu faço o barraco se precisar, eu abaixo a cabeça se precisar, não importa, porque eu tenho certeza da mão de Deus na minha vida. E a maioria das pessoas não tem, ela não tem essa conexão, ela fica no superficial e ela não nada nas profundezas ali, entende? Então ela vai tendo tudo, todo tipo de posicionamento ali no superficial, ela vai falando que é pela vontade de Deus e não é, às vezes não é, não é. Mas quando você está afincado, você está conectado com a sua missão, com o seu papel, você sabe o que Deus quer. Você sabe o que Deus vai mandar você fazer. Agora você faz tal coisa, agora você age assim, agora você age assado. Agora é esse caminho. Agora fechou a porta ali, não é esse caminho, é outra porta que você tem que entrar, é outra conduta que você tem que ter. Só que você só consegue fazer isso se você estiver muito conectado com Deus. E você só vai estar muito conectado com Deus quando você estiver conectado com a sua própria essência, com o seu papel. Porque Deus vai falar para você exatamente: esse dom que eu coloquei em você é o que você vai usar agora. Agora, essa outra postura, vai usar nessa situação. Se você sempre age da mesma forma, como que Deus vai ter esse tipo de comunicação com você? Se você é sempre a boazinha, 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 como que Deus vai te falar, vai te jogar lá para algum lugar que você tem que, se posicionar em nome dele, em nome da missão que ele te deu? Cada um vai ter uma missão. Cada um vai ter um papel. Isso é fato. Mas às vezes você vai precisar se posicionar. Como Deus vai te convidar para isso? Não vai, porque você é a síndrome da boazinha. Ou às vezes Deus precisa te colocar como um infiltrado em algum lugar, porque você vai trazer bênçãos para aquele lugar. Só que aí você é barraqueira, você não aceita. E Deus, você precisa assim, ficar quietinha, analisando e trazer o bem, porque aquele lugar tem muito do mal ali. E você vai ser o bem na vida daquela pessoa. Só que você tem que, baixar a guarda. Você tem que se manter em humildade. Como Deus vai te convidar para isso? Não vai porque você não baixa a guarda. Porque você não aprendeu a baixar a guarda. Porque você não domou as suas emoções. Você não mudou as suas crenças da infância. Você não questionou absolutamente nada. Você segue outras pessoas. Outras pessoas são seu Deus na sua vida. Quando você age assim. Todo mundo é Deus para você, menos Deus. E aí você não reconhece Deus, você não reconhece a voz de Deus, você não sabe se é Deus ou se é o mal agindo na sua vida, se aproveitando da sua ingenuidade. Tudo por quê? Porque você não tem o autoconhecimento. Você não tem o controle emocional. Você não liberou, você não evoluiu. Você não quis mudar. Então, gente, esse assunto é muito sério, é muito delicado. Não vão te falar isso na igreja, sabe? São poucas igrejas que trabalham com esse processo ali da cura, né, interior. Mas você pode trabalhar isso por conta própria, você pode ir atrás de psicólogos, você pode ir atrás da sua igreja. Eu não sou contra a igreja, eu sou contra a esse papel, esse vitimismo de seja feita a vontade de Deus e a pessoa não faz nada, tá? Então, eu acredito muito nisso, muito nisso. O autoconhecimento vai te tirar de um lugar e ele, vai avançar. E aí você se conecta com a sua espiritualidade, com o que Deus quer de você na sua vida. Vai ser, vai ser só bênçãos, mas às vezes vai acontecer coisas ruins na sua vida, mas você não vai perder a cabeça, porque você sabe que aquilo ali é da vontade de Deus. Então, eu vou me calar, porque você tem certeza, não é porque você acha. Você está no superficial. Você tem certeza que aquilo é da vontade de Deus e que você precisa passar por aquilo, e você vai passar. Vai passar com mais tranquilidade. Porque é sobre Deus, não é sobre você. Não é sobre as suas vontades na terra. É sobre os seus dons serem usados por Deus. Entende? É uma coisa muito profunda. Que só você indo atrás, você vai entender e você vai ter essa certeza dentro do seu coração. Porque Deus coloca a certeza no nosso coração quando a gente está caminhando para o propósito dele. Não há dúvidas, a gente não fica com dúvidas. Aí a gente não fica com esses desafios tonto, brigando por coisa besta, no trabalho, na família e perdendo tempo. Isso aí é uma ilusão. É uma ilusão. E o mal te prende nisso. Você fica parado nesse ciclo doentio que você não cresce. Você não cresce, você não sai disso, tá? Então, coloca isso na sua cabeça. Autoconhecimento não é egoísmo. Não é, tá?
Eu vou gravar mais vídeos disso, então pode me acompanhar aqui no canal, que a gente vai caminhar juntos, tá? Nessa aventura de conexão com a nossa espiritualidade, com a nossa força, com a nossa fé, tá bom? Então é isso, espero que esse vídeo tenha te ajudado e te aguardo no próximo vídeo. Um beijo!